Os dias foram se passando e fui reaprendendo a ser um humano outra vez. Mas uma coisa me intrigava. Por que eu me parecia com um dos indígenas que matamos na caverna? Ela me disse que o guardião perguntou como eu era e ela não soube explicar. Ele então perguntou se ela tinha algo da minha antiga vida. Como ela não tinha nada, entregou o scalp que ela tirou dos indígenas. Então a Mãe Terra me deu a forma daquele índio. Eu não reclamei, afinal havia recebido uma dádiva. Podia ser humano outra vez. Então, não me importei se eu seria um índio dali por diante. Sempre caçávamos juntos. Nunca mais a deixei fazer nada só. Ainda me culpava pelo que aconteceu a ela, quando a deixei sozinha. E por um motivo que agora parece tão insignificante diante do que aconteceu a ela. Um mês depois da minha nova vida, eu já sabia tudo sobre ser um índio. Ela me falou que antes de sua tribo desaparecer, eles viravam lobos, porque todos eram guerreiros da Mãe Terra e guardavam suas feras dentro deles, como eu havia guardado o Endingo. Na luta contra o grande espírito mau que se levantou das sombras, em que todos lutaram, muitos se sacrificaram, perdendo suas vidas para o grande espírito das sombras. Os que sobreviveram se renderam ao mal, e como consequência perderam essa condição de virar um lobo. Quando a Mãe Terra retirou essa dádiva como punição, quem estava como humano ficou assim para sempre, e quem estava como lobo também ficou assim para sempre. Muitos insatisfeitos com a decisão da Mãe Terra, recorriam a rituais para se tornarem aquelas coisas que matamos na caverna. De todas as coisas que ela me contou, explicou e ensinou, uma coisa me preocupou. Ela me disse que onde há um lugar sagrado e guerreiros da Mãe Terra, haverá inimigos querendo conquistá-lo e derrotá-lo. Essa frase era um prenúncio de que teríamos grandes desafios dali por diante. E isso não demorou a acontecer. Foi antes da primavera. Estávamos pescando quando notamos uma coisa estranha. Os animais estavam saindo da floresta. Atravessavam o rio em direção ao outro lado. Estavam tão desesperados e assustados que ignoravam a força das águas e a profundidade do rio. Muitos eram levados pela correnteza e outros com dificuldade chegavam à outra margem. Alguma coisa na floresta era mais assustador para eles que se arriscarem no rio em busca de salvação. Minha pequena selvagem se aproximou de mim e eu disse, ainda achando aquele comportamento dos animais estranho: deve ter alguma coisa muito assustadora afugentando eles. Ela sorriu e me disse com as mãos: não consigo imaginar nada mais assustador que você nessa floresta. Eu a encarei e levei um tempo para perceber que ela havia feito uma piada, o que fez ela rir muito da minha cara. Um movimento repentino fez com que, num reflexo rápido, eu a puxasse para perto de mim, a tempo de tirá-la do caminho de um bando de alces que fugiam assustado. Com agilidade, saltei das pedras do rio para uma árvore, levando ela comigo. Do alto da árvore, vimos mais animais fugindo e um rugido diferente de tudo que nós dois já tínhamos ouvido ecoava pela floresta. Eu podia ouvir o coração da minha pequena selvagem acelerado. Ela estava com medo do que ouvia. Eu corri e saltei sobre uma árvore e a ajudei a subir. E de lá começamos a saltar pelas árvores, tentando ser o mais silenciosos possíveis. Fomos avançando na direção em que os rugidos vinham. Foi quando avistamos um grupo de indígenas que corriam desesperados e pareciam assustados. Eu esperei que eles se aproximassem e saltei da árvore na frente deles, que se assustaram e pararam. Quando olhei para eles, percebi suas presas, e os 5 rosnaram para mim.
Eram skinwalkers. Eu não me afastei como eles esperavam, mas me aproximei deles e disse: essa floresta é meu território de caça. O que vocês querem aqui? O recado que dei não foi suficiente? Eles pareceram entender a minha última pergunta, e suas fisionomias mudaram para uma expressão de medo. Um deles então disse, quase rosnando: nossos irmãos foram mortos por uma criatura mais selvagem que nós. Como pode dizer que os matou? Eu os encarava. Então afastei meus cabelos e deixei minha marca à vista, e vi o terror brotar na face deles, que começaram a andar para trás, se afastando de mim, mas pararam ao ouvir o rugido ecoando pela floresta. Eles olharam para trás e depois para mim, e caíram de joelhos enquanto diziam em desespero: grande espírito que habita essa floresta, nos perdoe a invasão. Viemos vingar nossos irmãos, mas não sabíamos que você os havia matado. Outro rosnado foi ouvido, e quando parecia mais perto foi quando senti um galho me acertar, e olhei para cima. Minha pequena selvagem então me disse usando as mãos: é um skinwalker, mas é diferente, é muito maior e estranho. Eu olhei para eles e perguntei: por que estão fugindo de um igual a vocês? Os índios se curvaram mais ainda, com as mãos estiradas em minha direção, e um deles disse: nos ajude, por favor, grande espírito, e seremos gratos a você pelo resto de nossas vidas. Eu senti naquele pedido que os skinwalker tinham alguma coisa a ver com a criatura que estava assustando os animais, e rosnando daquele jeito tão assustador. Eu mandei que eles levantassem e peguei um deles pelo pescoço e perguntei, sentindo minha voz mudar para uma mais grossa: o que vocês fizeram? A criatura rosnou mais alto, e eu já podia ver as árvores balançando e algumas se quebrando. A terra vibrava como se um estouro de gado corresse pela floresta. O endigo dentro de mim reagia àquela ameaça, e minha respiração ficou pesada. Eu olhei para os skinwalkers, e eles também reagiram. A face deles já mostravam sinais de sua transformação. Eu soltei os índios e mandei que todos subissem na árvore, e também subi. Não demorou e uma criatura enorme, mal transformada, irrompeu de entre as árvores. Parte de seu corpo exibia músculos desprovidos de pele. Sua cabeça não parecia de um lobo, ou de qualquer animal que eu já tivesse visto. Havia longos espinhos saindo dela, que se estendiam por seu dorso. Seus dentes eram como espinhos longos e afiados. Seu corpo não tinha pelos. Era uma forma musculosa e pesada, pois suas garras afundavam no chão. Seu cheiro era de morte, e seu rosnado misturava um som animalesco com um grito de dor humano. Como os skinwalkers disseram, ele era estranho. Eu olhei para ela, que gesticulou para mim com as mãos, e eu entendi o que ela disse. Mas os skinwalker não entenderam. Então um deles perguntou no sussurro: compreende o que ela diz, grande espírito? Sim, eu respondi sem tirar os olhos da criatura abaixo de nós. E o que ela diz? Diz que vocês invocaram os skinwalker em um lugar amaldiçoado, e entre os espíritos veio um Kokog. Eles estavam assustados, mas saber daquilo os deixou em pânico. Eles discutiam em sua própria língua e por fim um deles perguntou: o que faremos, grande espírito? Esse Kokog está cheio de ódio e rancor, porque um dos mortos era o irmão dele, que agora é você, grande espírito. Como isso é possível? Nesse momento, o Kokog ergueu a cabeça na minha direção, e seu rosnado de ódio ao me ver fez as árvores vibrarem. E então ele gritou, um grito aterrador que ecoou pela floresta:
Os pássaros levantaram voo em um frenesi desenfreado e a atmosfera ficou mais tensa. Eu podia sentir o medo em minha pequena selvagem, em seu aperto em meu braço. Não vou negar, senti um arrepio na espinha. Era medo. O endigo dentro de mim instintivamente sentiu a ameaça que se instalou na floresta. Aquela situação era irônica. Um cocog temendo o outro. A criatura se pôs de pé em suas patas traseiras e pude ver suas garras saírem completamente de dentro de suas patas. Eram como facas afiadas. Ele rosnou mais uma vez e partiu em direção à árvore em que eu e minha pequena selvagem estávamos. A árvore tremeu e estalou com o choque de seu corpo, e tive que segurar minha companheira com firmeza para que ela não caísse. Depois de deixá-la em um galho mais ao alto, eu fiquei de pé no galho em que estava e comecei a me transformar, dando liberdade ao endigo. Comecei a sentir uma agonia inexplicável tomar conta do meu corpo, que se aprofundava mais à medida que o endigo se libertava. O símbolo em meu peito começou a brilhar e uma aura branca me envolveu. Podia sentir meus músculos se retorcerem e expandirem para um tamanho descomunal. Uma dor terrível se espalhou pelas minhas mãos quando garras romperam a carne de meus dedos e meus ossos se estalaram enquanto se alongavam. A carne do meu corpo se rasga, dando lugar a outra pálida e translúcida. Meu rosto se distorceu e minhas órbitas humanas foram substituídas por outras vazias e brilhantes. Os chifres, como galhos de árvores, cresceram sinistramente em minha cabeça, deixando evidente o endigo que habita dentro de mim. Minha transformação não foi só física. Uma fome voraz e uma frieza gelada envolveu minha mente. Agora, completamente transformado, sou uma criatura horripilante, com garras cruéis e letais, de olhos vazios e com a inextinguível sede por carne humana, como aquela que habita o corpo do meu adversário. Os indígenas skinwalker me observavam atônitos os galhos da árvore em frente à nossa. Olhei para cima e minha pequena selvagem respirava ofegante, se segurando firme no tronco da árvore. Pela sua fisionomia, imaginei que aquela marca em nossa pele nos conectava, a fazendo sentir tudo o que eu sentia, inclusive a dor da transformação. Senti por ela que teve que pagar esse preço tão alto apenas para me ver como humano novamente. Meus pensamentos foram interrompidos por meu adversário que rosnou furioso. Eu saltei sobre ele, que habilmente saltou evitando meu ataque. Eu gritei furioso, afrontando, e quando ele veio em minha direção, eu não desviei, mas me preparei para o confronto. Ele tinha uma altura considerável, no entanto, eu era maior. Para os que não sabem, a altura de um endigo equivale à quantidade de humanos que ele já consumiu. Bem, não me envergonho de dizer que comi muitos, porque todos eles mereceram. Por isso, eu era maior que ele. Brigamos como duas feras ensandecidas e irracionais. Nos arranhamos, nos mordemos, rolamos no chão e derrubamos árvores que se tornavam obstáculos atrapalhando o nosso confronto. Éramos duas forças da natureza se degladiando naquela floresta. No entanto, apenas ele estava machucado. Minha pele era imune aos arranhões dele, e eu deixei minha natureza selvagem livre para aquele confronto. Eu investia ferozmente contra ele, que como os lobos era ágil e se esquivava dos meus ataques. Eu tentava subjugá-lo, mas estava impossível. Ele escolheu uma ótima forma, eu devo admitir. Como lobo, sua destreza e agilidade eram ímpar, e ele usava isso para contra-atacar. Se minha pele não fosse resistente, eu estaria bastante machucado. Nossa batalha era uma dança caótica, que não estava levando a lugar nenhum.
Estávamos apenas destruindo a floresta. Apesar de machucado, ele estava firme, e seu desejo era me destruir, exatamente igual ao meu. Em um momento nos afastamos e ficamos medindo forças, nos rodeando e rosnando um para o outro. Dessa forma pude observar melhor meu adversário. Ele era um mal encarnado. Seus olhos, sua aura, sua ferocidade. Eu precisava derrotá-lo. Mas algo tinha mudado dentro de mim, e percebi que durante a luta inteira eu não queria matá-lo, mas fazê-lo recobrar o juízo. Percebi que os outros indígenas tinham saído da árvore em que estavam e foram para a árvore que minha pequena selvagem estava. Ela riscava algo na árvore. E um deles lia, e então o índio se voltou para mim e gritou: "Poderoso Espírito, não há salvação para ele. Por mais que queira isso, precisa dar paz ao nosso irmão que virou essa coisa. Precisa matá-lo." Ao perceber minha distração, o Skinwalker partiu em minha direção numa rapidez impressionante, me acertando em cheio e me jogando contra a árvore que minha pequena selvagem estava, junto com os outros índios. O tombo balançou violentamente a árvore, fazendo todos perderem o equilíbrio e caírem. Os índios, usando suas habilidades de Skinwalker, conseguiram se agarrar na árvore, usando suas garras, mas minha pequena selvagem caiu. Eles ainda tentaram pegá-la, saltando de um galho para o outro, mas tudo foi muito rápido, e eles não conseguiram. Ela caiu, e o Skinwalker partiu insanamente na direção dela. Eu parti na direção dele, o interceptando. Ele usou suas habilidades para tentar escapar, mas eu me mantinha em alerta e continha todas as investidas dele na direção dela. Por diversas vezes tentei segurá-lo, mas ele conseguia escapar. Minha preocupação com ela não permitia que eu raciocinasse direito. Precisava protegê-la. Por sorte, ela começou a subir na árvore e os indígenas a ajudaram. E quando a fera fez uma nova investida, minha atenção era inteiramente para ela. Fui rápido em meu ataque e direcionei todos em pontos onde eu poderia incapacitá-lo. Cada oportunidade que tinha, eu o golpeava com ferocidade. Eu sentia minhas garras se aprofundar em sua carne, e o sangue que escorria dele já não eram dos arranhões, mas das minhas garras, o perfurando como facas afiadas. Eu o golpeava perfurando seus pontos vitais. Ainda assim, ele demorou a mostrar sinais de fraqueza. Mas, por fim, seus golpes já estavam sendo a esmo. Já era madrugada quando ele enfim caiu, e enquanto morria voltava à sua forma humana. A essa altura, a minha fome era tamanha que comecei a devorá-lo, ignorando o olhar aterrador dos outros Skinwalker. Quando terminei, meu grito de vitória foi inevitável. Eu olhei para minha pequena selvagem, e ela desceu da árvore e voltamos em silêncio para a caverna. Eu entrei no rio que corria no fundo da caverna e lá dentro, sentindo a água fria cobrir meu corpo, comecei a voltar ao normal. Eu retornei à forma humana, sentindo a agonia da transformação se dissipar gradualmente. Meu corpo tremia com o esforço da luta, mas meu coração se encheu de alívio e alegria quando emergi e encontrei nos olhos dela uma mistura de gratidão e ternura. Ela se aproximou de mim com os olhos cheios de preocupação e eu pude sentir também amor. Suas mãos delicadas tocaram meu rosto, acariciando suavemente as marcas da batalha. Seu toque me transmitia conforto e cuidado. Eu me permiti mergulhar naquele toque caloroso, sentindo uma sensação de calma e paz interior, que há muito tempo não experimentava. Com o coração batendo forte no peito, eu a enlacei em meus braços, sentindo o calor de seu corpo contra o meu. Em meio à tensão que se dissipou, surgiu uma sensação de intimidade que nos envolveu com uma sensação reconfortante. Nossos lábios se aproximaram lentamente, em um movimento hesitante.
e ao mesmo tempo carregado de desejo. O nosso primeiro beijo aconteceu em meio a um silêncio suave, como se o mundo inteiro desaparecesse ao nosso redor, deixando apenas a presença um do outro. Foi um beijo cheio de emoção, de promessas silenciosas e de um amor que transcende as adversidades e desafios. Enquanto nos entregamos àquele momento de ternura, nos sentimos unidos não apenas pelo calor do afeto mútuo, mas também pela certeza de que juntos seremos capazes de enfrentar qualquer desafio que o destino nos reserve. Enquanto me vestia, eu a observava dormir. Ela me parecia pequena e frágil. Tentei ser o mais gentil que meu desejo permitia, já que fazia muitos anos que não tinha nenhum contato com o sexo oposto. Mas eu sabia que não poderia encará-la como uma pessoa frágil. Eu bem sabia que aquela aparência inocente e doce escondia uma caçadora hábil e letal. Afinal, foi eu que a ensinei a ser assim. A luta de horas atrás foi a primeira em que lutei usando todas as minhas habilidades e poderes para outro fim que não era caçar. Eu me sentia feliz. Era um misto de felicidade sem a sensação de ter cometido um ato errado, porque apesar daqueles homens que devorei ao longo da vida, desde que me tornei um monstro, estarem cometendo crimes, ainda assim eram seres humanos. Minha parte humana que insistia em viver em mim, me dizia o tempo todo que aquela atitude estava errada. A justiça não deveria ter sido feita daquela forma. Porém, eu sou uma criatura e não um humano. Apenas minha consciência permanecia humana. Mas só isso não define ou caracteriza um ser humano. O fato é que me sentia bem e não culpado por ter comido aquele índio. No final das contas, ele era como eu, uma criatura.